Boa noite, irmãos. A graça e a paz, amém? Sejam muito bem-vindos à casa do Pai. Queria te convidar para juntos nós estamos louvando ao nosso Deus. Então, coloque de pé, para juntos nós estamos louvando, engrandecendo, declarando que nós precisamos dEle, que sem Ele nós não podemos viver, nós não somos nada. Amém? Se coloque à vontade, abra o seu coração. Oh, Jesus, toda honra e toda glória para Ti, Pai. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta o meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Tu nos conhece, Pai. Tu sabes das nossas necessidades, Pai. Que não nos desampara. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Não, escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. As lutas vêm tentando me afastar de Ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer com
Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Vamos declarar mais uma vez que nós precisamos do nosso Pai, que sem Ele nós não podemos viver, Pai. Ó Deus, aceita, Pai, esse louvor como uma oração, Senhor. Ó Deus, nós necessitamos de Ti todos os dias, todos os momentos, Pai. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, não. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Faça desse refrão a sua oração nessa noite. Declare mais uma vez. Sim, Senhor. Reconhecemos, Senhor, a nossa dependência de Ti. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Sim, Senhor. Nós não vivemos sem o Senhor. Nós não nos levantamos sem o Senhor. Damos um passo sem o Senhor. É o Senhor quem nos guia. É o Senhor quem nos move. É o Senhor quem nos levanta. Obrigado, Senhor, pela vida que emana do Senhor, que nos fortalece, que nos dá sabor para viver, que nos dá, Senhor Deus, a beleza da existência. Obrigado, Espírito de Deus. Sopra a tua vida nessa noite, Senhor. Nós queremos viver para o louvor da Tua glória. Sim, Jesus, nós entendemos que distante do Senhor não há razão e sentido para viver, porque o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa razão, o Senhor é o nosso maior motivo, o Senhor, Deus. Obrigado, nós queremos Te exaltar nessa noite, ó Deus, e bendizer o Teu santo nome. Ah, Pai, que possamos entender um pouco mais que o Senhor é tudo em nós, e como diz a Tua palavra, Tu és tudo em todos, porque o Senhor nos preenche, porque o Senhor nos completa, o Senhor nos satisfaz. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Você pode louvar ao Senhor com as suas palmas, queridos. Toda glória, honra, louvor e adoração a Jesus, amém? Glória a Deus, obrigado pela sua presença, pela sua vida, obrigado por ter vindo, que Deus te abençoe abundantemente, viu? Peço a você que abra o seu coração, esteja atento, tente perceber o que Deus vai fazer nessa noite, porque certamente Ele nos trouxe aqui, Ele nos fez conectar essa transmissão para um propósito. Ele quer falar conosco, Ele quer se revelar, Ele quer nos trazer mais para perto, em nome de Jesus, amém, queridos? E nós vamos continuar nessa noite com a campanha, não é? Vamos continuar aí louvando, buscando a Deus com os propósitos. Depois nós vamos ter aqui os cartõezinhos para guiar você na oração. Após a palavra, vamos orar à frente aqui, impondo as mãos, te abençoando, te encorajando. Creio que Deus tem grandes coisas para nós nessa noite, amém, queridos? Você pode cumprimentar quem está do seu lado, dar um aperto de mão, declarar a paz de Jesus.
Glória a Deus. Se você já cumprimentou alguém, pode tomar o seu assento. É tão bom estarmos juntos no calor da presença de Deus e de uns com os outros, né, meus irmãos? Eu quero brevemente reforçar aqui alguns avisos importantes, não é? Nós estamos aí retomando aos poucos as atividades com as redes e também os ministérios. E eu quero fazer uma chamada aqui para o Adora Kids, que é o nosso ministério de dança das crianças, não é? A partir dos 5 anos, entre 5 anos e 10 anos, tanto menino quanto menina podem participar. Então, pai, mãe, responsável, você que tem seu filho, sua filha, pode inscrevê-los, encorajá-los a fazer parte deste ministério, que tem os seus ensaios todas as segundas-feiras, às 18 horas, tá certo? E nós vamos aí retomar os ensaios a partir do dia 5, se eu não me engano, 5 não, perdão, a partir da primeira semana, aliás, vou deixar para explicar depois, eu não lembro a data exata, mas eu vou encorajar você, pai e mãe, a dar o seu nome, o nome da sua criança ali no balcão de formação, para que seja feita a inscrição, você seja incluso no grupo de WhatsApp e acompanhe aí as maiores informações, tá certo? Mas é bênção, queridos, é bênção demais ver nossas crianças louvando a Jesus através da dança e encantando os nossos corações, né? Quem é pai e mãe sabe muito bem, né? Os tios de plantão sabem muito bem como é lindo vê-los dançando. Amém, queridos? Outra chamada é para a terceira idade, é a rede Fruto Maduro, que sempre acontece na primeira semana do mês. Porém, dando start nesse ano, especificamente agora em fevereiro, vai acontecer na segunda semana. Então, não é na próxima, mas é na outra ainda no dia, aliás, é na próxima semana, mas é no dia 8, tá certo? Então, você que é da terceira idade, você que tem alguém da terceira idade em sua casa, encoraje a vir às 14 horas, é aquele encontro gostoso, aquele ambiente agradável, de alegria, sabe? Descontraído, de busca intensa a Deus também, mas é muito lindo ver a galera da terceira idade reunida, viu? Vale a pena participar, você que tem aí esse privilégio da melhor idade e ainda não conhece a Rede Fruto Maduro, te convido a dia 8, às 14 horas, estar presente, fazer parte. Creio que você não vai se arrepender, vai ser bênção para o seu coração. Amém, queridos? Glória a Deus. A última chamada é para você já colocar na sua agenda aí, o dia 18 a 23 de fevereiro, do domingo à sexta-feira, nós teremos aqui a edição 2024 do Despertai, com presenças aí ilustres de pastores, de pastoras, de irmãos e irmãs, que vão aí nos presentear com a palavra de Deus, queridos. Mas vamos dar maiores informações depois, apenas agende aí, creio que vai ter um espaço e vai ser uma oportunidade rica para você continuar buscando a Deus conosco e se despertando cada vez mais a presença e a glória dele. Quantos desejam isso nesse ano? Amém? Viver para o louvor da glória de Deus em 2024, não é? Nós estamos vindo aí da campanha 12 por 12, que foi tremendo, extraordinário. Você pode acompanhar depois, rever as mensagens do culto no YouTube, no nosso canal, e depois também vamos ter agora o Despertai, que vai ser com certeza uma grande bênção. Amém, queridos? Bom, é só isso. Eu gostaria de que você fechasse seus olhos. Nós vamos ter um tempo de oração e nós vamos depois, quando cantarmos a próxima canção, louvar ao Senhor com as nossas ofertas, nossos dízimos. Você que nos visita, quem sabe pela primeira vez e ainda não compreende, mas eu te convido a ficar tranquilo, não se escandalizar, porque é um ato que nós temos de gratidão a Deus, reconhecendo que tudo vem dele, tudo é para a glória dele, até mesmo nossos recursos, nossas finanças, tudo é de Deus. Nós consagramos, nós devolvemos, nós reconhecemos a grandeza, a provisão e a dependência de Deus, queridos. Então, nós vamos orar. Após a oração, você vai se levantar e nós vamos continuar louvando e adorando a Deus com os nossos recursos. Aliás, vamos ficar em pé já? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui com um único propósito, que é te adorar. É tão bom, Senhor, ser chamado de teu filho e filha do Senhor. É tão bom, Senhor Deus, carregar
a obra-prima do Senhor em nossos corações, a presença do Teu Espírito. É tão bom, Senhor, poder respirar e saber que o Senhor está cuidando de nós. É tão bom, Senhor, saber que o amanhã ao Senhor pertence e não cabe a nós, ó Deus, especular o que vai acontecer, se não somente confiar no Senhor, acreditar no Teu mover, no Teu agir e descansar na Tua soberania. Pai, obrigado por essa noite, por cada vida que está aqui, por aqueles que nos assistem. Pai, que a Tua graça nos envolva mais uma vez e que sejamos, ó Deus, solícitos, que venhamos corresponder ao Teu chamado de graça mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Pai, ofertamos a Ti nosso louvor financeiro, Te dando graças e pedindo ao Senhor, continua a nos abençoar, porque dependemos de Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Quem crê diz amém. Vamos continuar celebrando a Jesus. Adora o Senhor com suas palmas. Mesmo se eu me abalar, mesmo sem merecer, que a graça se derrama sobre mim.
vez diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Nessa noite me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Você pode aplaudir o Senhor Jesus.
Glória a Deus, queridos. Pode tomar o seu assento, de coração aberto para a palavra nesse instante. Obrigado, queridos, por nos ministrar o coração, nos preparar para a palavra com louvor. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz mais uma vez, não é? Eu preciso perguntar para um propósito aqui, não se constranja, por favor, mas quantos nos visitam pela primeira vez aqui? Estão aqui pela primeira vez? Tem? Tem alguns? Isso, maravilha, Deus te abençoe. Ok. Alguns talvez ainda estejam com a mesma dúvida e eu vou te dizer. Talvez você esteja preocupado com esse toco aqui. Quem está preocupado com esse toco aqui? Por favor, não se distraia por causa do toco, viu? Preste atenção na palavra. Isso aqui é um grande mistério que vai ser revelado em breve, tá certo? Há um grande propósito, mas por favor, não se constranja com o toco, tá bom? Em nome de Jesus. Bom, queridos, é só uma brincadeira, mas Deus abençoe nossos visitantes, aqueles que também nos acompanham há algum tempo, não é, participando aqui presencialmente ou também online, que Deus possa derramar graça sobre cada um. Queridos, hoje nós vamos ter a alegria de começar uma nova série nas terças, na Noite da Esperança, até quando Deus nos abençoar, aí não sabemos, mas daremos start hoje. E eu quero te chamar a atenção para esse tema. Quando não souber o que fazer, coloque, quem sabe aí, o que fazer quando não souber o que fazer, como uma pergunta. Você já se deparou nessa situação? Você já se viu assim? O que eu tenho que fazer? Talvez você se pergunte isso todos os dias, né? Se você é uma pessoa normal, acho que pelo menos uma vez por semana você se pergunta: meu Deus, o que eu devo fazer diante dessa situação, diante dessa circunstância? Mas o fato é que eu quero chamar a atenção para coisas de repente grandes, não coisas pequenas, supérfluas, coisas que a gente pode, em alguns minutos, em alguns instantes, entender, compreender e tomar uma decisão. Mas quando estamos diante, por exemplo, quer ver? Quando a gente pensa sobre as situações que nos geram grande incerteza, né? Situações que nos geram grande incerteza. Quais são elas? Quando que nós ficamos, por exemplo, diante de uma grande dúvida, sem saber o que fazer, precisando de uma orientação. Por exemplo, quando o inesperado surge, o inesperado acontece. Quando nós somos surpreendidos com algo, surpreendidos com uma situação e que foge do nosso controle. Nós não esperávamos, fomos pegos de surpresa. Isso nos abala, isso mexe com a nossa estrutura, isso nos faz pensar: e agora? O que eu faço? É ou não é? Mas também, queridos, há uma outra situação que é o inevitável. Inevitável. Está dando para enxergar aí bem? Amém? Está um pouquinho escuro, parece, né? Mas quando o inevitável também. O que é o inevitável? Quando de repente você prevê, quando você até pressente, quando você entende que pode acontecer e acontece. Não é inesperado, não é inevitável, aliás, não é imprevisto, mas você até sabe que pode acontecer e de fato acontece. Só que você não calculou, você não pensou, você não gastou um tempo, energia para entender o que fazer se isso acontecer. Mas aí acontece. E agora? O que eu faço? Não é? Outra situação, por exemplo, é quando há uma grande oportunidade. Quando nós estamos diante de uma nova ou grande oportunidade, nós também podemos ser pego aí por essa indagação. O que fazer? O que eu tenho que decidir? Qual caminho tomar? Será? Acho que essa é a pergunta que sobressai. Será? Será, Deus? Não é? Mas uma outra situação também é quando a novidade, ela chega na nossa vida. Novidade. E quando a gente fala de novidade, eu quero, de fato, falar, quem sabe, de algo bom, de algo oportuno, no sentido de, uau, de fato estamos diante de algo extraordinário. É o novo de Deus. É o novo.
É claro que quando a gente pensa em novidade, a gente pode até conectar com tudo que a gente viu antes. A novidade pode ser uma grande oportunidade, a novidade pode ser o inevitável, não é? Que você preveu, quem sabe você calculou, ou quem sabe você até estava esperando e de fato aconteceu. Uau, e agora o que eu faço? Mas também a novidade pode ser o inesperado no bom sentido, enfim, uma novidade, não é? Novidade. E sabe, queridos, quando não souber o que fazer, deixa eu dizer uma coisa para você, faça alguma coisa. Pastor, mas é isso? Eu vim aqui para ouvir isso? Quando não souber o que fazer, faça alguma coisa? Exatamente. Não fique parado, não fique à toa, faça alguma coisa, se mexa. Só que, não faça qualquer coisa. Diante da dúvida, da incerteza, diante dessa pergunta, o que fazer, nós precisamos tomar uma decisão, precisamos ter uma atitude, precisamos nos mover, certo? Mas não de qualquer jeito. Então, aliás, não fazendo qualquer coisa. E não fazer qualquer coisa, assim, no sentido de saber o que vai fazer. Saber o que vai fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos, diante do inesperado, diante do inevitável, muitos, diante de uma oportunidade, ou diante de uma grande novidade, tendem a desesperadamente, sem calcular, sem pensar, a correr atrás e se desprender numa atitude, numa decisão que pode lhe custar muito caro, sem saber o que fazer, mas simplesmente se lançando a algo e fazendo algo, quem sabe até seguindo a maioria, quem sabe até seguindo uma cartilha, e não tanto entendendo qual é a verdadeira decisão, ou qual é a verdadeira atitude ou ação a tomar. Entende, queridos? Portanto, se a gente tem que não fazer qualquer coisa, a gente tem que tomar cuidado de não fazer de qualquer jeito. Porque se a gente entende o que tem que fazer diante daquilo que a gente não sabe o que fazer, cuidado para não dar um nó na cabeça aí, tá? Se a gente tem que fazer alguma coisa diante daquilo que a gente não sabe o que fazer, temos que tomar cuidado para não fazer de qualquer jeito. Estar diante de uma grande dúvida, de uma grande incerteza, não nos dá o luxo de sermos preguiçosos, de sermos desleixados e fazer as coisas de qualquer jeito. Nós precisamos de sabedoria, certo? Mas também, quando não souber o que fazer, faça o que tem que ser feito. Pastor, você está de brincadeira comigo, né? Faz assim, poxa vida. Faça o que tem que fazer, mas o que tem que ser feito? Eis a questão, essa é a maior pergunta. Quando não se sabe o que fazer, o que temos que fazer? Então, queridos, nessa série, a título de uma pequena introdução, para nos chamar a atenção, nós queremos trabalhar biblicamente com a sabedoria bíblica, quem sabe relatos, histórias bíblicas, princípios, valores bíblicos que podem nos nortear quanto ao que devemos fazer. E você vai perceber que ao longo das terças-feiras nós vamos aqui pontuar, por exemplo, atitudes em relação ao nosso olhar, como nós devemos enxergar as coisas, como nós devemos falar, como nós devemos discursar, como nós devemos caminhar, e nós vamos tentar entender biblicamente, ter a direção de Deus, a sabedoria de Deus para isso, amém? Vocês estão comigo aí, em nome de Jesus? Glória a Deus. Então eu quero chamar a atenção para essa noite, para percebermos além do óbvio. Você pode repetir isso comigo? Perceba além do óbvio. Fala de novo para você interiorizar isso. Perceba além do óbvio. Você sabe o que é o óbvio, né? O óbvio é aquilo que você enxerga facilmente, simplesmente. Você não precisa de explicação, você não precisa de ir lá no Google e pesquisar o que significa. É óbvio. Está escancarado para nós, aos nossos olhos, certo? Mas e quando nós estamos diante da incerteza, sem saber o que fazer, nós precisamos perceber além do óbvio, porque às vezes o óbvio pode nos cegar,
Nós podemos estar enxergando tudo e não estar vendo nada. Nós podemos estar enxergando tudo sem perceber nada. Sem perceber o propósito. Então é necessário perceber além do óbvio. Para isso nós vamos observar alguns versículos de Números capítulo 13 e versículo 14. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, te convido a orar mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor Deus, e entendemos que ela é a nossa regra, única regra de fé e prática, e nós precisamos ouvir a Tua voz através da sabedoria, através do conhecimento que vem da Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, abra os nossos ouvidos, nosso entendimento, não nos permita sair daqui como entramos, Senhor, mas que possamos, Senhor Deus, ser impactados com a Tua presença, a Tua palavra, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, nós vamos ler alguns versículos e vamos tentar conversar ao longo dessa leitura, tá certo? Você vai ver que alguns versículos estão em destaque, com algumas palavras em destaque, é justamente para a gente ir conversando a respeito. Por exemplo, a partir do versículo 17, aliás, deixa o texto ali, deixa eu só te introduzir aqui. O povo de Israel foi liberto do Egito, da escravidão do Egito, por Moisés, servo de Deus, homem de Deus, profeta que Deus levantou. Então, o povo foi liberto do Egito e estão agora caminhando no deserto. E eles se instalaram numa região, numa terra chamada Cades Barneia. E ali eles estão diante de Canaã, a chamada terra prometida, que Deus prometeu antes mesmo do povo ir para o cativeiro lá no Egito. Deus já havia prometido a terra de Canaã a Abraão. E aí então o povo agora liberto da escravidão, depois de 430 anos de escravidão, estão diante da sua herança, estão diante da sua novidade, estão diante do inevitável. Estão pegando aí? Estão diante da oportunidade, ok? Mas aqui, para que eles adentrem, para que eles possuam, para que eles de fato façam parte daquilo que Deus já havia prometido a eles, eles teriam que conquistar a terra. Conquistar a terra. Então o povo todo, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, idosos, camelos, jumentos, cavalo, tudo que você imaginar, uma sociedade, uma comunidade inteira está ali, prestes ao inevitável, à oportunidade, ao inesperado, enfim. Amém? Só para você entender. Só que para eles adentrarem a essa terra, aqui no texto vai dizer, no início do capítulo 13, que Deus diz a Moisés, Moisés envia espias, homens para uma grande missão, a missão de reconhecer a terra. Vão lá, separem homens, homens valentes, corajosos, guerreiros, que vão lá para reconhecer a terra, para que vocês tenham conhecimento daquilo que vocês vão conquistar, não é? E lá no texto de Deuteronômio, logo no início do livro, nós vamos ver que é como se o povo desse essa dica para Moisés, né? Moisés, antes de irmos todos nós conquistar a terra, faz o seguinte, envia espias lá para ver como está a terra e ver o que nós vamos encarar antes de entrarmos. Então, assim, é uma atitude de sabedoria. Antes de tomar uma decisão, antes de tomar a posição, de fazer um levantamento estratégico, desesperadamente, uau, fomos libertos do Egito, vamos correndo e conquistar nossa terra, é agora! Agora é a nossa vez. Não, vai com calma, vai devagar, já é de vocês, mas vocês estão diante de uma incerteza grande. Como fazer? Quando fazer? Com que armas? Com que? Não é? Vocês vão enfrentar povos difíceis, povos que a gente vai ler, que está acima do alcance de vocês, enfim. Então, nós vamos começar no texto aqui, do versículo 17. Quando Moisés os enviou para observarem, e note as expressões, nós precisamos, lembra do título? Perceber
além do óbvio. Como é que a gente percebe? Qual instrumento ou qual o membro do nosso corpo humano que a gente utiliza para perceber? Qual? Os olhos. Prossigam até a região montanhosa, vejam, olha só, vejam, estejam atentos, observem, vejam como é. Faz um levantamento, vamos ver o que a gente vai enfrentar, não é? A gente precisa entender onde a gente vai entrar. Se, olha essa palavra, se, possibilidades, não é? Hipóteses, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Moisés dá até uma dica, olha, traz um vestígio lá, para a gente ter percepção, para a gente ter assim uma prova, né? Para a gente de fato desfrutar antecipadamente, para saber se realmente é agora, é desse jeito, e como a gente deve proceder. É interessante que diz que era a época do início da colheita das uvas, não é? Estes homens saem, aqui não fala que são 12, mas logo depois a gente vai entender que são 12, não vamos ler esse versículo, mas são 12 homens que vão até a terra de Canaã como espias. Eles vão numa missão de reconhecimento para perceber, para ver, para levantar as possibilidades. Estão entendendo, queridos? Eles estão diante do óbvio, eles estão diante do inevitável, eles estão diante do inesperado, eles estão diante da grande oportunidade, eles estão diante do novo, da novidade. Mas o que fazer? Vejam, vão avaliar, avaliem, precisamos avaliar. E aí, queridos, nós estamos lendo o versículo 19, né? E o 20, pula para o versículo 27. No versículo 25, o texto vai dizer que estes homens levaram 40 dias para percorrer a terra. 40 dias fazendo o quê? Calculando, percebendo, vendo, fazendo levantamento. Eles não foram numa tacada, não foi igual Jonas, quando desobediente a Deus, meio assim, irônico, meio irado, ele foi pregar em Nínive, era para percorrer a cidade, acho que em 3 dias ou mais, ele percorreu em apenas um dia, saiu que nem louco, fazendo desesperadamente aquilo que era para ser feito com calma, com tranquilidade. Estes homens, estes jovens, estes guerreiros, eles foram e levaram 40 dias para percorrer a terra, silenciosamente, sem serem percebidos, com cautela, buscando entender o que Deus está fazendo, o que Deus está propondo, o que Deus está proporcionando. Estes homens, eles não foram precipitados, aliás, todo Israel não foi precipitado, eles tomaram uma decisão sábia, não é? E obviamente orientados por Deus, queridos. Mas olha que interessante, no versículo 27, estes homens voltam. Aqui não relata acerca de Caleb e Josué, mais à frente a gente vai ver, que tiveram uma percepção diferente. Mas em geral, o relatório que estes homens deram foi o seguinte: entramos na terra a qual você nos enviou, falaram para Moisés, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Eles trouxeram um cacho de uva do tamanho de um homem. Precisava de 2 homens carregar o cacho de uva nos ombros com uma vara. O tamanho era a grandeza desse cacho de uva e um reflexo dessa terra boa e fértil que era a terra de Canaã. Queridos, o versículo 28 diz: mas, esse mas reflete um relatório negativo. Esse mas reflete um relatório óbvio. Esse mas reflete um relatório daquele que não enxerga além do óbvio, mas daquele que está restrito, que tem a sua visão truncada, que não tem 4 olhos como eu tenho. Este mas reflete alguém que não consegue observar além daquilo que está à sua frente. Olha o que eles dizem: mas o povo que lá vive. Olha só os adjetivos,
acerca do que eles viram. O povo é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Só isso que eles falaram já foi dizendo para Moisés: não dá certo, não dá certo, não tem vez para nós, já era, vamos morrer no deserto, é o nosso fim. Esse é o discurso, esse é o relatório, porque eles observaram o óbvio, não bastasse ver a grande provisão de Deus naquela terra, possibilidades, mas eles chegaram com um relatório negativo. E também vimos descendentes de Enaque. Esses descendentes de Enaque pode ser entendido como que gigantes, mas gigantes não no sentido literalmente de homens grandões, pode até ter sido, mas é a ideia de homens fortes, valentes, guerreiros, imbatíveis. E o povo está ali com seus homens, mulheres, crianças, idosos, animais. E agora, o que fazer? Bom, queridos, o texto continua. Te convido a ler agora o versículo 30. Então Caleb, que é um dos 12 que foram, Caleb, um jovem também semelhante aos outros, também guerreiro, também valente, também forte. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés, porque aquele relatório daqueles homens, que apenas observaram o óbvio, causou um tumulto no meio do povo. Vamos morrer, é o nosso fim. Mas Caleb, ele foi além do óbvio, e ele diz o seguinte: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Estão percebendo, queridos? Estão percebendo a diferença da percepção? Um percebe o óbvio e diz: não tem vez, não tem chance, já era, não sei o que fazer, não vamos fazer nada, vamos ficar aqui e vamos morrer. Já o outro percebe possibilidades, novidade. Não, Deus está nos abrindo uma porta, certamente nós precisamos fazer, precisamos tomar uma decisão, não é o fim, não é o fim. E aí o texto continua no versículo 32, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, ela devora os que nela vivem. Olha, que absurdo, que absurdo, é a mesma coisa, você está diante de uma oportunidade de emprego, e alguém chega para você: você vai trabalhar nessa empresa? Ixi, o patrão lá é casca dura, hein? Ali os funcionários é um quebra-pau ali, é uma divisão, um querendo passar a perna do outro. Oxe, como assim? Você está diante de uma novidade, uma oportunidade, Deus está colocando a porta aberta diante de você, e vem uns enviados do inimigo dizendo o seguinte: não vai dar certo não, para com isso. Sabe, queridos, nós estamos diante de um diagnóstico negativo. Não é o fim, seja o diagnóstico que for, seja o relatório médico que for, negativo que for, queridos, não é o fim. Deus pode fazer. Vamos enxergar além do óbvio. Amém? Olha o que esses homens dizem: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura, ou seja, não tem vez para nós. A gente vai ser devorado por estes homens. Aí a gente pula, queridos, lá para o capítulo 14, no versículo 6, quando o versículo antes diz que, diante do tumulto, só um pano de fundo aqui até chegar no versículo 6, diante do tumulto, com esse relatório negativo, pessimista, um relatório do cão, tá? Queridos, houve um desespero no povo. Todo Israel começou a chorar, clamar, lamentar, quase que amaldiçoar Deus, dizendo: deveríamos ter morrido no Egito ao invés de estar aqui diante dessa impossibilidade, diante do inevitável. Devíamos ter morrido no Egito. Quase que dizer assim, igual o Jó disse, né, diante do sofrimento que enfrentou: eu não deveria nem ter nascido. Queridos, tamanha foi o tumulto
Tamanho foi o lamento do povo de Israel, que Moisés, a sua liderança, Moisés e Arão, eles não tiveram outra atitude a não ser se ajoelhar, se dobrar com os joelhos no chão e clamar a Deus. Clamar a Deus, essa foi a atitude deles. Mas louvado seja Deus por homens e mulheres que percebem além do óbvio. Louvado seja Deus que diante do inevitável, do inesperado, da oportunidade, da grande novidade que nos desafia, que mexe com as nossas estruturas, que requer de nós um posicionamento, uma maturidade, uma decisão, pensar, raciocinar, calcular. Queridos, nós temos a oportunidade de ser diferente, de fazer diferença e entender sim que Deus pode nos dar sabedoria para compreender as possibilidades, o que fazer, enxergar além do óbvio. É claro que diante de situações adversas, diante de oportunidades, diante de propostas, nós podemos compreender com a sabedoria divina, com o Espírito Santo que sopra no nosso coração, entender que não é de Deus, não é para a glória de Deus. Mas quando estamos diante de um desafio que mexe com as nossas pernas, nós ficamos trêmulos, nos gela as mãos, dá frio na barriga, e a gente sabe o que tem que fazer, porque a gente sabe que é um chamado de Deus, sabe que é uma decisão que vem de Deus, um ministério, que sabe que é uma porta aberta que vem de Deus. Queridos, não se preocupe com o relatório negativo, mas olhe as possibilidades e além do óbvio. Além do óbvio. Nem todos vão enxergar isso. Nem todos enxergam além do óbvio. Somente aqueles que conhecem a grandeza do seu Deus. Nem todos compreendem o que está por detrás da situação. O propósito de tudo. Somente aqueles que ouvem a voz do Senhor. Somente aqueles que compreendem a soberania, a glória, a grandeza de Deus. Imagine, queridos, esse povo vivenciou a presença de Deus viva, atuante, intensa no deserto. Além de libertarem o povo, o Mar Vermelho, que é mais impossível acontecendo do que isso. O Mar Vermelho se abrindo, toda a multidão de Israel passando. No deserto, uma coluna de fogo à noite, uma coluna de fumaça de dia, cercando, protegendo o povo, ininterruptamente. Queridos, quantos milagres! As suas sandálias não se estragavam, suas roupas não se desgastavam. Queridos, eles foram preservados pelo milagre, pela presença de Deus. Estão diante do inevitável, estão diante do inesperado, estão diante da oportunidade, estão diante da novidade, estão incrédulos. Nós somos assim. Jesus veio para revelar a glória de Deus. Jesus veio para nos dar direção e orientação para a nossa vida caída, fútil, fajuta no pecado. Jesus veio para nos reorientar, para nos dar a rota certa para um caminho de vida, de sabedoria. Ele é o caminho. Quantos nos evangelhos que tiveram a oportunidade de seguir Jesus e preferiram continuar com a sua vida pequena, fajuta, fria, porque não tiveram a coragem de olhar, de observar, de perceber além do óbvio. Ele é Deus, Ele é o Verbo encarnado, Ele está entre nós, Ele é o Senhor. Quantos que tiveram a notícia, Ele é o Messias, duvidaram. Ele não pode ser o Messias, Ele é apenas o carpinteiro de Nazaré. E perder a oportunidade de caminhar com o Mestre, de caminhar com o Salvador. Queridos, olha o que o versículo 6 do capítulo 14 diz: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, preste atenção, Josué e Calebe foram junto com os 12, junto com os outros 10, não é? Então eles totalizaram 12. Queridos, eles viram as mesmas coisas, certo? Não é? Eles enxergaram as mesmas coisas. Viram os gigantes,
viram os muros, as cidades fortificadas, viram os grandes desafios que enfrentar, viram tudo o que os outros viram, mas eles enxergaram algo a mais. Eles perceberam além do óbvio. Isso me chama a atenção, porque na nossa vida, nós temos a tendência de seguir a maioria, e nós nos esquecemos que aquilo que Deus tem para nós precisamos perceber. Nós precisamos perceber, não é o outro, é eu. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, porque eles se depararam de uma grande confusão. Meu Deus do céu, não é o fim, não se desesperem, há possibilidades, há oportunidade para nós, calma, não se desesperem. Rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento, ela é tudo isso que vocês falaram, mas sabe de uma coisa? Ela é excelente. É uma grande oportunidade. Percebam além do óbvio. Vocês estão presos com medo daquilo que é óbvio, daquilo que vocês vão ter que enfrentar. Mas, queridos, observem além disso. É o que Deus nos deu, é o que Deus preparou, é nosso. Só temos que tomar posse. É óbvio. Aliás, é óbvio aquilo que na verdade não é óbvio, né? O óbvio para Josué e Caleb é: Deus já nos deu, vamos tomar posse. Isso é óbvio para eles. Mas os outros estão presos no óbvio, apenas aquilo que eles enxergam com a visão humana. Aí a gente vai para o versículo 8, queridos. Se o Senhor, Josué continua dizendo: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra onde mana o leite e mel, e a dará a nós. Josué está dizendo: queridos, vocês estão preocupados com os gigantes, com os guerreiros, com essa terra que engole as pessoas, vocês estão amedrontados, aterrorizados, vocês criaram um terror na cabeça de vocês, e não é assim. Vocês se esqueceram do Deus que vocês têm? Vocês se esqueceram do Deus que chamou vocês? Vocês se esqueceram do que Deus já fez na vida de vocês e através de vocês? Vocês já se esqueceram das promessas do seu Criador? Como que vocês podem se esquecer de tudo que Deus representa para nós? Se o Senhor se agradar de nós, essa é a importância que Josué dá. Ele não está preocupado com o que ele enxergou, o óbvio. Ele está preocupado com a vontade de Deus. Ele está preocupado com a glória de Deus. Ele está preocupado em agradar a Deus e fazer a sua vontade. Senhor, se é de Ti, se é para o Teu louvor, se é para a Tua glória, se o Senhor vê graça em nós, Senhor, vai dar certo, vai dar bom. Amém? Queridos, temos que ver além do óbvio. E ele continua: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Outrora nós não colocamos ali, mas há um versículo que diz que o povo daquela terra, aqueles 10 que enxergaram apenas o óbvio, eles dizem assim: olha, eles vão nos devorar como fôssemos gafanhotos, como se fossem pisar em nós. Mas Josué vira o jogo, porque ele enxerga além do óbvio. Quando você acha que você vai sucumbir, quando você acha que você vai ser engolido pelo desafio que está à sua frente, quando você acha que você vai ser destroçado por essa porta aberta, por essa oportunidade, por aquilo que Deus colocou diante de você, saiba que você pode ser um gigante no meio de gafanhotos. Saiba que Deus pode te levantar como um grande guerreiro, uma grande guerreira, para conquistar, para a glória de Deus, fazer a diferença. É isso que Josué está dizendo. Vocês estão amedrontados aí, recuados, mas se o Senhor estiver conosco, nós vamos devorar esta terra, conquistar como se fossem pão.
E olha isso, a proteção deles se foi. Mas o Senhor está conosco. Não foi nem Moisés e nem Arão que teve que dizer isso ao povo. Josué, apenas mais um líder pequeno dos 12, mas com coragem, com fervor, com fé, enxergando além do óbvio. Ele se levanta e diz: o Senhor está conosco. Quer coisa melhor do que isso? Quer ferramenta e arma maior do que isso? O Senhor está conosco. Quer provisão maior do que isso? O Senhor está conosco. Quer recursos maior do que isso? O Senhor está conosco. Quer porta aberta maior do que isso? O Senhor está conosco. Quer saúde melhor do que isso? O Senhor está conosco. Quer vida melhor do que isso? Estamos diante de uma grande decisão. Precisamos perceber além do óbvio e não ser engolidos, esmagados, subpujados, aprisionados, pressionados pelo óbvio, mas enxergar além. Enxergar além. Quem sabe até tirar os óculos da visão ofuscada humana, suja pelo pecado, e quem sabe olhar através de Cristo e enxergar as possibilidades que Cristo nos dá pela sua identidade em nós, pela sua graça maravilhosa, pelas promessas de Deus na palavra do Senhor, queridos. Sabe, eu gostaria de chamar, pode vir o louvor aqui já, queridos, pode se posicionar aqui. Eu quero partir para o encerramento, te chamando a atenção para algumas aplicações. Na verdade, já observamos aqui. Quando não souber o que fazer, perceba além do óbvio, certo? Quando não souber o que fazer, não siga a opinião da maioria. Cuidado com o que estão dizendo. Vou te dizer uma coisa para você, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, e com quem a gente fala, para quem a gente fala. Tem coisas que Deus colocou diante de você, que não é para você tocar a trombeta, não é para você sair aí falando para todo mundo, é você e Deus. Ele está te colocando diante de um desafio para fazer uma prova com você. Ele está se revelando a você, é que Ele quer ver o seu ato de fé. Então pare de ficar gritando para os outros aquilo que Deus deu para você em silêncio. Diga apenas se Deus dizer para você dizer. Cuidado. Agora cuidado também com seus ouvidos para você não escutar demais o que estão dizendo, a fim de te aprisionar no óbvio. Está diante de uma proposta, de uma oportunidade. Senhor, eu preciso da tua sabedoria, do teu conhecimento, do teu entendimento, do teu discernimento. Senhor, abre os meus olhos, abre o meu raciocínio para entender. Para de ouvir a multidão. Para de ficar ouvindo as redes sociais. É tempo de orar, buscar ao Senhor. É tempo de abrir o coração e dizer: Senhor, mostra-me além. Eu quero enxergar aquilo que os outros não estão enxergando. Eu quero perceber aquilo que a maioria à minha volta não está percebendo. Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso entender. Senhor, qual é o teu querer, qual é a tua glória, qual é a tua vontade? Mostra-me, Senhor, faz-me perceber além do óbvio. Sabe, queridos, quando não souber o que fazer, não se contente com uma estatística pessimista. Não se contente com um relatório pessimista. Não se contente com uma realidade negativista, com um discurso negativista. Estão te dizendo não. Estão dizendo a você: não vai dar certo. Estão dizendo a você: você não tem chance, você não tem oportunidade, não é para você. Para com isso.
Isso nos destrói. Esses jovens estavam diante da maior oportunidade das suas vidas. Por isso, foque nas possibilidades de Deus. Às vezes, queridos, precisamos dar um passo de fé, sem entender, mas percebendo que Deus está conosco, que Deus está no controle e que Deus é o nosso recurso. Apenas vá. Quando Deus diz para você, por exemplo, vai meu filho, vai minha filha, pregue o evangelho, fale do meu amor às pessoas, pregue a minha palavra. A gente fica esperando recursos, fica esperando quase que um mapinha. Deus, me dá um mapa, onde eu devo ir primeiro, o que eu devo fazer, não é? A gente é assim, me dá uma agenda, Senhor. E Deus não quer nos dar agenda, Deus quer o nosso passo de fé. Fala comigo, passo de fé. É isso que Deus quer. Quando Deus chamou Abraão para ser um pai de grandes nações, de multidões, para ser o nosso patriarca, o pai da fé, Ele apenas disse: Abraão, sai da casa do teu pai e da tua mãe, que eu quero fazer uma grande obra na tua vida, eu quero te fazer pai de multidões, pai de grandes nações, quero fazer uma aliança com você. Você acha que Abraão falou assim para ele: mas eu, Senhor, sério? E o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor vai fazer comigo? O que o Senhor vai me dar? Quais os recursos que o Senhor vai me proporcionar? Ele não pensou em nada disso, ele apenas disse sim, porque ele conheceu o santo, ele teve uma intimidade, um encontro, ele foi alcançado pela graça, e ele foi correspondente a esta graça, e dizendo sim, eis-me aqui, Senhor, e foi o que ele fez. 2 Coríntios 5:7, o apóstolo Paulo diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você tem dúvida de que estes dois jovens, Josué e Caleb, eles não foram guiados pelo que viram, mas eles foram guiados pela fé, porque eles viram além do óbvio. Fique em pé, por favor. O que está à sua frente na sua vida hoje? Você está diante do quê? Que você se pergunta: como eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Às vezes você está num relacionamento que você ainda não está percebendo além do óbvio, se é para ser ou para não ser, se é para continuar ou não continuar, se é de Deus ou se não é de Deus. Tente enxergar além do óbvio. Peça para Deus te dar visão espiritual. Para Deus te dar, e visão espiritual não é ver anjos, não. Visão espiritual é uma visão em Cristo, uma visão pelo Espírito Santo, uma visão de discernimento, de entendimento, uma visão além do óbvio. A gente quer enxergar o mundo espiritual, anjos, demônios, o que está acontecendo fora da nossa realidade física, material. Para com isso. Procure enxergar além do óbvio, com sensatez, com sabedoria, pé no chão, mas com confiança em Deus. Confiança em Deus. É isso que nós precisamos, avançar em maturidade. Amém, queridos? Nós vamos cantar uma canção. Eu gostaria de chamar você que deseja começar uma campanha de 7 semanas, ou você que está na campanha começando aí nas primeiras terça-feiras desse ano, dando continuidade. Quero convidar os nossos intercessores à frente aqui, meus queridos. Nós vamos orar por você. Convido você a vir à frente, sim, mesmo sem respostas agora, mesmo diante de uma grande indagação, dúvida: Senhor, o que eu tenho que fazer? Vem à frente, tanto para você começar uma campanha ou dar seguimento, mas você que deseja uma oração, para que Deus te dê sabedoria, abra o seu entendimento e te leve além do óbvio, te convido a vir à frente e receber oração. Depois nós vamos orar todos juntos. Amém, queridos? Vamos fazer isso enquanto nós cantamos essa canção.
Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. Vamos continuar nesse refrão. Deus do impossível. Vamos cantar mais uma vez. O Deus do impossível não desistiu de você. O Deus do impossível não desistiu da sua família. O Deus do impossível não desistiu do seu chamado. O Deus do impossível não desistiu da sua eternidade. É o Deus do impossível que te chamou, que te guia, que te cobre, que te preserva, que te sustenta, que te socorre. É o Deus do impossível que te coloca diante do inesperável, do inevitável e diz para você: confia em mim, perceba além, olhe além, enxergue além. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus do impossível. Sabe qual é a destra de Deus?
é o favor imerecido, é a graça maravilhosa de Cristo Jesus, que fez tudo por nós, que pagou o nosso preço. É por Ele que nós estamos em pé, vivos. A nossa fé está fundamentada nele, é inabalável. Nossa fé é inabalável e indestrutível, porque está num Deus inabalável e indestrutível. Então pare de olhar o óbvio e olhe além, enxergue além, tente perceber aquilo que outros não percebem, mas Deus vai fazer você enxergar, em nome de Jesus. Ore comigo. Senhor, nós te agradecemos, porque a tua palavra nos orienta, a tua palavra nos direciona. Pai, abra mesmo os nossos olhos espirituais para perceber além do óbvio, além daquilo, Senhor Deus, que pode nos amedrontar, além daquilo, Senhor, que pode nos paralisar, olhar e enxergar além daquilo que pode nos impedir de avançar. Ah, Senhor, mas perceber que o Senhor está aqui no início e o Senhor está lá no fim. O Senhor é antes e o Senhor é depois. O Senhor é o alfa e o ômega. O Senhor é o início e o fim. Portanto, Senhor, tu sabes o que vem pela frente. E o Senhor sabe que o Senhor nos deu uma oportunidade. O Senhor nos deu um chamado. O Senhor nos colocou diante de um grande desafio. Ah, Pai, é porque o Senhor tem recursos. O Senhor tem provisão. O Senhor tem sustento. O Senhor tem um caminho de plenitude. Pai, nos ajuda a perceber, mas perceber com os olhos da fé, não com os olhos humanos. Ah, Senhor Deus, não pelo pecado, mas perceber, Senhor Deus, pela fé em Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, e que possamos, ó Pai amado, a partir de hoje, parar de ficar lamentando, parar de ficar, Senhor, ah, Pai, somente olhando para aquilo que é fútil, que é pequeno. Para muitos é grande, mas para nós que cremos num Deus grande, é pequeno. Você pode entender isso? Para muitos que não têm Deus, é grande o desafio, mas para nós que temos um grande Deus, é pequeno. Nós podemos enfrentar, nós podemos entender, nós podemos suportar, nós podemos passar, nós podemos enfrentar, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nos dê essa graça, em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado, exaltado em tudo, em nome de Jesus. Pai, nos ajuda pela tua palavra a cada dia, a cada terça-feira, a entender o que temos que fazer, pela tua sabedoria, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Aplauda ao Senhor, louve a Jesus com as suas palmas. Você vai decorar esse versículo em nome de Jesus. 2 Coríntios 5:7. Porque não vivemos por vista, aliás, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos, ou por vista. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Guarde isso no teu coração e deixe Deus falar contigo no decorrer dessa semana. Em nome de Jesus, amém? Aguardamos você, continuando a campanha, continuando essa série, na próxima terça-feira às 20 horas. Recebam a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa, salvadora do Senhor Jesus, o amor indescritível e imparável de Deus nosso Pai, a comunhão extraordinária, gostosa, inspiradora do Espírito Santo, seja sobre você, sobre a sua família e todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Deus do impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. Deus do impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. Deus do impossível
sustenta e me faz permanecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus do impossível.